necessário que nós estejamos atentos à palavra de Deus para vencermos esses conflitos. O importante não é, na verdade, uma situação quase de utopia de não haver conflitos. Eu fico me perguntando, será que existe alguma família na face da Terra onde não há conflito nenhum? O que os irmãos acham? Difícil, pelas características inerentes aos seres humanos, eu acho difícil não ter. Mas o importante, meus amigos, não é a ausência de conflitos, é a maneira como nós vamos enfrentá-los, certo? E se nós estivermos pautados na palavra de Deus, pautados no amor de Deus, dando lugar para que o amor de Cristo esteja na nossa vida, dando frutos, com certeza nós vamos saber administrar de maneira correta e conveniente todos esses conflitos que aparecerem. Entrando aí no próximo tópico, desentendimento entre os cônjuges. Então esse é o primeiro, como eu passei dizendo anteriormente, esse é o primeiro grupo de conflito familiar, aquele que diz respeito ao relacionamento conjugal, entre marido e mulher. Então, fatores que geram conflitos, eu procurei colocar aí alguns. É claro que isso aí não vai esgotar o assunto, existem outros, mas apenas relacionamos aí alguns que reputamos assim de maior importância dentro desse contexto aí do desentendimento entre os cônjuges. O primeiro, seguindo a sequência da nossa revista, são os temperamentos diferentes. Então, algo muito interessante, muito importante, que é característico do ser humano, é a questão do temperamento. Então, o temperamento é um traço da personalidade. A personalidade é aquilo que é o comportamento que caracteriza uma pessoa, um indivíduo. E um dos traços dessa nossa personalidade é o nosso temperamento, que vai marcar, digamos assim, a maneira pela qual nós vamos reagir aos estímulos aos quais nós somos apresentados, sejam eles estímulos internos ou estímulos externos, certo? Então essa é uma definição que foi até colocada na nossa revista pelo comentarista, que é muito interessante. Ele diz aqui que o temperamento é a maneira própria pela qual nós reagimos aos diversos estímulos e situações que se nos apresentam cotidianamente. Então, essa é uma definição perfeita para temperamento. Nós colocamos aí também que o temperamento é um conjunto de características positivas ou negativas com as quais nós já nascemos. Isso é importante frisar, e que influenciam o nosso comportamento. Então, algumas coisas aqui que a gente tem que frisar em relação ao temperamento. O temperamento é algo que nós já nascemos com ele, ou seja, nós herdamos isso geneticamente, esses traços, dos nossos pais. Então, disse que o temperamento ele é inato. Então, nós herdamos isso, nasce em cada um de nós, e ele, portanto, vai ser independente do meio em que nós vivemos, diferentemente de um outro traço da personalidade, que é o caráter. O caráter não é inerente, ou seja, nós não herdamos ele dos nossos pais, mas ele é o que? Desenvolvido ao longo das nossas vidas, Então nós vamos, ao longo do nosso crescimento, do nosso aprendizado, nós vamos captando coisas ao nosso redor e vamos incorporando, até nós constituirmos então o nosso caráter. E ele pode ser mudado, certo? O temperamento, por ser algo inato, ele não é mudado, ele é imutável. Porém, pelo Espírito Santo de Deus, nós, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos fazer o quê? Controlá-lo, dominá-lo. E aí é que está a importância de nós desenvolvermos o fruto do Espírito na nossa vida. Então, Gálatas 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo fala sobre as virtudes do fruto do Espírito Santo. Dentre elas estão lá o quê? Mansidão e
casais. É a questão aí do temperamento, né? Alguns também se referem a isso como incompatibilidade de gênios, né? Então, pessoas que pensam diferente, reagem de forma diferente e não conseguem chegar no acordo, né? Culminando então no divórcio, separação, né? Então, na verdade, isso é falta do quê? Do Espírito Santo, de dar lugar ao Espírito Santo na sua vida, né? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai ter o fruto do Espírito e ele vai conseguir dominar o seu temperamento. Então as pessoas vão conseguir o quê? Conciliar o seu relacionamento, controlar, né, e gerenciar os seus conflitos, certo? Sem atingir o casamento, né, e a vida familiar como um todo. Nós colocamos aí Gálatas 5, 22 e 23 e interessante também acrescentar aí Efésios 5, 18, onde o apóstolo Paulo recomenda que nós devemos o quê? Nos encher do Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Cheios do Espírito Santo seremos controlados por ele. Nosso temperamento vai estar subjugado à ação do Espírito Santo, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Segundo ponto aí, como fator que gera conflito, é a falta de confiança, né? Então, a desconfiança, irmãos, é algo que, a meu ver, é incompatível com o amor verdadeiro, né? A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele comenta sobre isso. O verdadeiro amor, ele não suspeita mal, ou seja, ele não desconfia do outro, certo? Então, por definição aqui, nós vemos exatamente isso. Não há lugar, como nós colocamos aí, não há lugar, não há espaço para desconfianças e ciúme. Na verdade, o ciúme, ele é um sentimento de autoproteção, né? O ciúme não diz respeito ao outro, diz respeito a nós mesmos, né? Isso pode parecer até um paradoxo, mas é verdade. Então, o ciúme, a pessoa que tem um ciúme exagerado, porque está com receio, né, de alguma forma ser lesado, né, ser enganado. Então, ele está cuidando dele mesmo, certo? Não espelha, não retrata um amor necessariamente pelo outro, mas é um zelo, né, cuidado com ele mesmo que ele está tendo ali, certo? Terceiro ponto aí, tratamento grosseiro. Isso aqui é algo também terrível e influencia bastante, mas nos divórcios que nós temos presenciado aí no momento, é essa questão aqui de tratamento grosseiro, né? A forma de tratar o outro, né, inadequadamente. Então, nós colocamos aí, no mundo estressante em que vivemos, facilmente nos irritamos, mas não podemos tratar nosso cônjuge com palavras ásperas e agressivas, né? Então, vamos ler aí Provérbios 15, versículo 1. E outro, Colossenses 3,19. Outra versão diz assim: não as trateis asperamente, né? Não se irritar. Na verdade, a palavra de Deus em relação a isso tem um princípio geral, né, em Efésios 4, 26, né, há uma recomendação em relação a isso. Vamos ler também essa passagem. Irai-vos e não pequeis. Então, a questão de a pessoa se irar, se irritar, né, como uma reação momentânea, não vem a se constituir em si mesmo um pecado. Porém, né, se nós não soubermos administrar isso, né, aí isso pode, né, se tornar uma situação, desenrolar disso pode se tornar uma situação desagradável. E o apóstolo recomenda ainda aí o quê? Não se ponha o sol sobre
ser pessoas rancorosas. Infelizmente, tem pessoas que são assim, qualquer coisa ela guarda aquilo ali, né, ressentimento, e ela fica, né, mastigando, ruminando aquela, às vezes é uma palavra mal colocada, às vezes é um gesto, e a pessoa guarda aquilo ali. Quarto item aí, o dinheiro. Será que o dinheiro é problema? Relacionamento familiar? Sim. Traz problemas? Muito. Nós colocamos aqui duas situações relacionadas ao dinheiro que podem trazer conflitos. Primeiro, é a falta do dinheiro, né? Então, as dívidas, como foi colocado na revista, né, com certeza vai trazer problemas, né? Há pessoas que não sabem administrar isso, e aí quando vem a dívida, quando vem os problemas, aí começa já né, cobrando do outro, lançando coisas no rosto do outro, responsabilizando, acusando, né? Então, é uma situação também difícil que nós temos que ter sabedoria em lidar com isso, em administrar. Um outro aspecto aqui relacionado ao dinheiro que pode trazer conflitos é não saber administrar aquilo que tem. Ou seja, o marido pensa de uma maneira em relação ao gastar o dinheiro e a esposa pensa de outra maneira, né? Às vezes é aquela pessoa segura demais, mão fechada, não quer gastar com nada, né? As coisas estão quebradas dentro de casa, né? Mas ele não quer saber. Também tem o outro extremo, né? Que é aquela pessoa que quer comprar, quer gastar, né? Então, descontrolada. Então, o ideal é que os cônjuges conversem e cheguem a um acordo dessa situação, né? Como administrar o dinheiro. Isso, com certeza, se não chegarem nesse consenso, né, esse casal vai ter problema em relação a isso. Um quinto fator aí que nós colocamos, a questão do sexo, né? Obviamente, essa também é uma questão bastante importante e que tem sido a causa de muitos divórcios também na atualidade. Então, é a questão do relacionamento sexual. Nós colocamos aí o desajuste sexual, né, entre o casal, ele é fatal para o relacionamento. E a palavra de Deus nos orienta a agirmos corretamente nesse particular. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, o apóstolo Paulo recomenda o quê? Então nós vemos aí que a palavra de Deus já adverte em relação a isso. Há pessoas, há cônjuges que inadvertidamente, sem consentimento do outro, da outra parte, né, ela decide que vai se privar do relacionamento sexual por um tempo, né, mas não consulta a outra parte. E a palavra de Deus aí é bem clara, né, para haver esse afastamento, né, sexual aí do casal, isso tem que ser um propósito espiritual específico, né, tem que ser por um determinado tempo, ou pouco tempo, né, um tempo determinado, e consentimento mútuo, que é o mais importante, ou seja, como um acordo. Então, se a coisa for feita de forma diferente do que está aqui, com certeza vai haver problema, né? Alguém vai ficar descontente com a decisão do outro, né? Além do risco daquilo que o apóstolo Paulo coloca aí, né? Da possibilidade do inimigo encontrar nesse afastamento sexual uma brecha, né? Para fisgar alguém, certo? A questão da incontinência, como o apóstolo cita aí. Então temos que ter sabedoria nessa situação. Há pessoas que acham que o relacionamento sexual é pecado, né? Isso é uma coisa que não tem fundamento bíblico, né? O sexo é algo criado por Deus e é uma bênção, né, para o relacionamento conjugal, certo? Apenas aí sabedoria na administração, né, desse tema também. Sexto ponto aí, a infidelidade, né, também está colocado aí na nossa revista. É uma grave ofensa para o cônjuge, pois há a quebra da aliança, né, do acordo, do pacto que caracteriza a união do casal, né? Então essa aliança aí, ela está fundamentada em quê? Na confiança mútua, na fidelidade, né? Quando um comete ali o adultério, ele está na
quebrando essa confiança, essa fidelidade, né? Esse pacto foi firmado entre as duas partes. Então é algo grave, tanto que a Bíblia, Deus ele permite o divórcio em casos de infidelidade conjugal. Os irmãos podem ver aí essas passagens, com certeza já leram, Mateus 5:32, 19:9. E é interessante também que Deus ele compara a prática da idolatria. A infidelidade conjugal é usada aí como uma forma de fazer uma comparação, uma analogia, né, com a idolatria do povo de Israel no passado. Jeremias 3:8 fala bem a respeito disso. Vamos ler aí. Então a palavra é bem clara aí nessa analogia, né, que é feita em relação à infidelidade conjugal na nosso relacionamento também com Deus, certo? Outro ponto que nós abordamos aí é a questão do egoísmo. Irmãos, egoísmo é uma marca registrada da nossa sociedade moderna, né? Egoísmo, individualismo, por quê? São influências dessa filosofia que hoje impera, chamada hedonismo. Hedonismo é o quê? É ensinar que o homem ele deve viver na busca dos prazeres. Então, independente do que vamos causar a outras pessoas, né? Independente se vamos entristecer ou magoar outras pessoas, o importante é que nós estejamos felizes e, né, extraindo o máximo possível o prazer de todas as coisas. Então isso tem gerado essa questão do egoísmo e do individualismo dos relacionamentos. Imagine isso dentro do casamento, né? Cônjuges egoístas que só pensam em si mesmos e não pensam no outro. A palavra de Deus mostra aqui que deve ser exatamente o contrário. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:33 e 34, ele fala que o marido deve se preocupar em como agradar a esposa e também, né, de maneira igual, a esposa deve se preocupar em como agradar o seu marido. Isso é o oposto do egoísmo, né, do individualismo. Ou seja, eu vou agir, eu vou me comportar, né, com o intuito de quê? De estar agradando o meu cônjuge, certo? Esse deve ser o sentimento de cada um de nós. Adversidades, né, coisas que acontecem assim fora do nosso planejamento, também, na verdade, são uma grande causa do conflito. Coisas que acontecem assim inesperadamente, né? Adversidades pelas quais nós passamos, dificuldades. Muitas das vezes as pessoas não sabem administrar isso, né? A adversidade leva a um sofrimento tamanho que as pessoas começam a se acusar, né, mutuamente. Nós vemos um exemplo disso no livro de Jó. Quando Jó estava atravessando aquela sua adversidade, a esposa dele, em determinado momento lá, disse para ele: meu filho, fica tranquilo que isso tudo está passando e a bênção está chegando. Foi isso? O que ela falou? Antes disso, ela ainda falou outra coisa também, que doeu. Ela disse que homem, tu ainda mantém essa tua integridade? E aí ela complementa, né, a frase dizendo que amaldiçoa o teu Deus e morre. Então vejam que a adversidade gerou na mente daquela pessoa, daquela mulher, ao ponto dela chegar e dizer isso para o marido. Aí, contrapartida, Jó respondeu o que para ela? Uma louca, né? Falando. Então, instalou-se ali um conflito, né, de relacionamento por causa daquela problemática toda. Então, pesquisas apontam aí, por exemplo, quando o casal perde um filho, por exemplo, muitas das vezes a perda desse filho causa um divórcio, né? Porque o casal já estava vindo com alguns problemas e quando acontece aquela adversidade, eles não conseguem administrar aquilo ali, na verdade é mais fácil optar pelo divórcio, né? Então,
estar unidos na adversidade, né? Um apoiando o outro, estimulando o outro, não entrar nesse comportamento de acusações mútuas, certo? Falta de comunicação, algo também que nós sabemos aí tem atingido as famílias hoje, né? Os cônjuges, tanto o marido quanto a esposa, né, muito ocupados com a emancipação hoje da mulher, que também tem entrado no mercado de trabalho, muitas das vezes chegam em casa já cansados, com alguma coisa para fazer, né, e a comunicação e o diálogo cada vez eles estão diminuindo mais, né, entre os cônjuges e entre também os pais com seus filhos. E isso é algo realmente complicado para o relacionamento, para o relacionamento conjugal e familiar de modo geral. A palavra a seu tempo, quão boa é, né? Provérbios 15, 23 fala a respeito disso. Então nós colocamos aí uma palavra de perdão, de encorajamento, de orientação, de carinho. Tudo isso faz parte do diálogo que é essencial à união. Às vezes, uma raiz de amargura cresce por falta de diálogo, né? A pessoa se ofendeu por alguma coisa, por alguma atitude, por alguma palavra, né? Por algo que o outro deixou de fazer, né? Aí ela não fala e vai guardando aquilo, o outro também não se apercebe daquela situação, e aí a raiz de amargura vai crescendo no coração do outro. Então, isso é o que falta de diálogo, né? Deve haver essa comunicação. Se alguém fizer alguma coisa que vá prejudicar, vai magoar o outro, a outra pessoa deve comentar isso, conversar, né, francamente, falando a respeito disso. Isso evita, né, essa raiz de amargura que a palavra de Deus cita lá em Hebreus 12, 15. Interferência de parentes. Isso acontece? Tem? Interferência de parente. Quem seria o parente mais famoso aí nessas interferências? Tem? A sogra, coitada da sogra. Então, isso aqui é um fator sério também que tem gerado separações e divórcios. Interferência. Então nós temos, pai e mãe tem que saber que ele está criando o filho não para ele, né? Ele está criando, educando o seu filho para que ele tenha a sua própria vida, né? E uma vez casados, a Bíblia diz lá, Gênesis 2, 24, sua esposa. Então uma nova família vai se constituir e deve haver uma autonomia, né? Uma liberdade de decisões aí para essa nova família, marido e mulher, certo? Então temos que ter cuidado também com essa situação aí das interferências, né, familiares. Terceiro bloco aí, o terceiro tópico fala sobre o terceiro e o quarto tópico, os últimos aí, rapidamente para a gente encerrar, as atividades profissionais dos pais e a má educação dos filhos. Aqui são fatores, na verdade, que vão gerar conflitos no relacionamento dos pais com os filhos. Então esses dois últimos tópicos falam sobre isso, tá? O segundo tópico aborda o desentendimento entre os casais. O terceiro e o quarto, fatores que geram conflitos aí, então, entre pais e filhos. Atividades profissionais dos pais. Aqui o mais importante, no contexto atual, é a questão da emancipação da mulher, né? da entrada dela no mercado de trabalho. Não que isso seja errado, né? Pelo contrário, eu acho que é uma forma de valorização da mulher, né? Para que ela se sinta melhor, sinta que também pode produzir, né? Colaborar com a família de uma maneira geral, participar mais efetivamente da construção da família. Porém, essa situação tem que ser administrada com cuidado. Nós somos mordomos, né, espirituais da nossa vida e da nossa família. Então, tanto o marido como a mulher tem que administrar essa situação. Então, tem que ter tempo para o relacionamento conjugal, né, tem que ter tempo para o relacionamento pais e
filhos. Né? Não é só trabalho. Então talvez esteja faltando exatamente isso. Né? Muitos estão se entregando muito ao trabalho, às suas ocupações, e esquecendo da família. Né? Ou do cônjuge, ou até dos filhos também. Então, e essa emancipação da mulher, essa entrada no mercado de trabalho tem causado coisas aí, características atuais. Por exemplo, alguns anos atrás, o percentual de mulheres que tinham problemas cardíacos em relação aos homens, a diferença era enorme. Né? Nós tínhamos muito mais homens morrendo do infarto, por exemplo, do que mulheres. Hoje, a diferença, né, percentualmente hoje, já diminuiu bastante, porque a mulher está entrando numa seara onde ela não está fisicamente preparada, que é o mercado de trabalho, que é estressante, né? Gera aquela dificuldade, aquele estresse do dia a dia. E o homem, ele já, desde lá do Gênesis, nós vemos, né? Comerás o pão, o suor do teu rosto. Então o homem já está preparado ali para isso. A mulher não, a mulher a princípio, né, estaria em casa, criando os filhos, e agora ela está partindo para uma nova realidade, uma nova situação, a qual, né, fisiologicamente ela não está preparada, está repercutindo na saúde da mulher. E uma segunda repercussão aí é a diminuição da afetividade na família como um todo. Né? A ausência da mulher, por exemplo, durante o dia lá com os filhos, está gerando, na verdade, essa diminuição dessa afetividade. Os filhos não têm a presença do pai nem da mãe. Quando a mãe está presente, né, ela está com os filhos. Olha, o papai não está aqui, mas está trabalhando, ele está, né, trabalhando, se esforçando para fazer o melhor para vocês. Então, a própria mãe ela já está ali presente e lembrando aos filhos que o pai também, né, está presente ali através do seu trabalho, né, das suas ocupações, vai chegar mais tarde e estará com eles. Então, esse relacionamento familiar, na verdade, é sofrido em relação por causa disso. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser mais bem olhada por cada um de nós. Né? Questão aí de como nós vamos administrar isso, a divisão do tempo do nosso dia. Né? O segundo ponto aí, a má educação dos filhos. Então diz lá, a educação prejudicada, né, o excesso de ocupação dos pais,
conflito que estava se levantando ali. Né? O vinho acabou, então aquilo gerou uma situação constrangedora ali para os noivos, porém a presença de Jesus resolveu aquele problema, né? Solucionou aquele conflito. Isso é um exemplo para nós da importância que é nós termos Jesus conosco, dentro do nosso lar, participando da nossa vida. Né? Jesus aqui transformou água em vinho, ou seja, Jesus presente na nossa vida, ele tem uma das características que é transformar, né, as nossas vidas sempre para melhor, transformar o nosso comportamento sempre para melhor. Então é importante nós termos a presença de Cristo do nosso lado, participando, morando conosco verdadeiramente ao nosso lado. Para encerrar aí, irmãos, concluindo, nós colocamos aí o seguinte: com Jesus em nosso lar, como nós vimos aí o exemplo de João 2, versículo 12, o seu amor em nosso coração. 1 Pedro 4,8 diz aqui o seguinte: que o amor cobre uma multidão de pecados, transgressões. Então, se eu ofendo ao meu cônjuge, se ele estiver com o amor de Deus no seu coração, ele estiver firmado, alicerçado, arraigado no amor de Cristo, com certeza ele vai me perdoar. Então, por isso que a palavra de Deus diz que o amor ele cobre, ou seja, o amor fala mais alto que a transgressão e que o pecado, seja ele